Finalmente saiu agora, dia 3 de setembro, a primeira parte da quinta temporada de La Casa de Papel. E fala a verdade, só quem assiste essa série incrível sabe o quão boa ela é. E essa quinta temporada é muito provavelmente a última temporada da série La Casa de Papel. Então vem comigo porque eu vou te contar tudo que eu tenho de opinião sobre essa nova primeira parte da quinta temporada. Você vai curtir muito, vamos lá! Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo aqui para vocês mais um daqueles tipos de vídeo que eu trago a minha opinião aqui para vocês. Inclusive eu trouxe aqui no vídeo passado a minha opinião sobre o filme do Shang-Chi. Esse vídeo ficou muito bom, então caso você ainda esteja em dúvida se vale a pena ou não assistir o filme do Shang-Chi, vou deixar o card aparecendo aqui na tela. Mas enfim, hoje é dia de falar da série La Casa de Papel, que é uma série espanhola que fez muito sucesso no mundo inteiro. Então eu assisti os 5 episódios que foram lançados da primeira temporada, na verdade da primeira parte da quinta temporada, então eu vou falar aqui sobre cada episódio separadamente, a gente vai fazer uma breve análise sobre tudo o que aconteceu. E é claro que, como está no título, esse vídeo está recheado de spoiler, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir e depois você volta aqui. Então vamos ver o que aconteceu na quinta temporada de La Casa de Papel. Episódio 1, o fim da estrada. Aqui no primeiro episódio, a gente já vê um pouco do que aconteceu, né? Tipo uma recordação do fim lá da quarta temporada de La Casa de Papel que tinha lançado. E basicamente, esse primeiro episódio foi sobre a policial lá, a Alicia Serra, sendo procurada como fugitiva, né? Uma traidora. Só que então ela acaba encontrando o esconderijo do professor. E ela prende ele, ela coloca ele em uma emboscada. E logo nesse primeiro episódio, a série já voltou com tudo. E a gente viu que essa policial, a Alicia Serra, ela não economizou nos modos, nos recursos que ela tinha para fazer o professor falar sobre o plano dos ladrões, né? Para ele se entregar. E quando eu digo que ela não economizou nos modos de fazer ele falar, é realmente isso. Ela até deu um tiro no pé dele e jogou ele lá numa corrente, enfim. Inclusive, nesse mesmo episódio, a gente viu um pouco mais sobre o que estava rolando lá na cabana dos policiais. A gente viu que o Coronel Tamayo, que é tipo o policial-chefe, ele estava tendo que recorrer ao exército para que entrassem lá no Banco da Espanha, porque eles estavam ficando sem ter mais o que fazer, né? Sem opções do que fazer com aquele assalto dos ladrões que estava durando tanto tempo. Também teve um pouco sobre o passado do Berlim e a gente descobriu algo muito chocante, que muitas pessoas até criticaram por ser uma coisa totalmente um ponto fora da curva, que é sobre o filho do Berlim. Sim, ele tinha um filho e aparentemente ele estava tentando transformar o filho dele em um ladrão lá no passado. Episódio 2, você acredita em reencarnação? Aqui nesse episódio a gente é introduzido e vê um pouco mais sobre o que está rolando lá dentro do banco, entre os ladrões, sabe? Tipo, o que está acontecendo entre o grupo deles. E no meio disso, a Lisboa, ela acaba fazendo uma descoberta muito importante, que foi sobre o professor, né? Ela viu que a polícia não estava com o professor e ela iria negociar com a polícia para liberar aquele policial que matou a Nairobi lá, o Gandia, né? Tipo, fazer uma troca. Só que no meio disso, os ladrões abaixaram a guarda, então o Arthur, o refém mais chato que existe, o personagem mais odiado do mundo, ele pegou armas que tinham lá e ele reuniu um outro grupo de reféns, inclusive o presidente do Banco da Espanha, para contra-atacar contra os ladrões. Até porque um pouco sobre isso que o Arturo fez é tipo uma vingança pessoal dele, né? Ele estava meio que cansado daquilo, ele estava envolvido nos roubos sempre, enfim. Episódio 3, bem-vindos ao show da vida. E aqui o que rola é uma traição que pega a policial Alicia Serra de surpresa, tipo algo inesperado assim que eu já tinha citado anteriormente no vídeo. Como eu falei antes, o Coronel Tamayo lá, ele colocou toda a Espanha contra essa mulher. E como se não bastasse isso, ela teve uma emergência nesse episódio, porque, como muitos de vocês devem saber, ela estava grávida e a bolsa dela estourou ali enquanto ela estava discutindo com o professor. E ela começou a entrar em trabalho de parto em seguida. E enquanto ela estava tentando parir, o professor estava tentando, tipo, fazer com que ela soltasse ele, sabe? Meio que usando desse momento ali uma brecha para meio que persuadir ela. Porque dessa forma, se ela soltasse ele, ele iria ajudar ela no trabalho de parto que estava rolando.
E durante esse mesmo episódio, a gente percebe que o exército estava se aproximando cada vez mais. E então o Palermo lá, que é um dos assaltantes, teve uma ideia de mobilizar o grupo, porque eles precisavam agir, né? Eles precisavam contra-atacar. Se o exército entrasse no Banco da Espanha, eles estavam lascados. E ainda mais que nessa parte da história eles estavam sem o professor, né? Porque como eu falei antes, o professor tinha sido pego lá pela policial Alicia Serra. Episódio 4, Seu Lugar no Céu. Nesse episódio a gente já vê um pouco mais de atitude da parte do Coronel Tamayo em relação ao exército. Eles resolveram agir de uma vez por todas. O exército cumpriu o que tinha planejado, eles foram pelo telhado do Banco da Espanha e explodiram aquele local, entrando com tudo. E no meio dessa explosão, aquela estátua lá gigante de toneladas caiu na perna do Helsinki, né? E ele ficou totalmente imobilizado. E o grupo dos ladrões precisavam organizar um contra-ataque. E ao mesmo tempo eles tinham que salvar a vida do Helsinki. Então tava tudo uma bagunça lá dentro. Então, como foi planejado pelos ladrões, acabou sendo dito e feito. Literalmente os ladrões começaram a trocar tiro lá com o exército enquanto tentavam tirar aquela estátua que estava esmagando a perna do Helsinki. E no mesmo episódio a gente vê um pouco mais sobre o passado, onde o Berlim levou o filho dele lá para fazer o primeiro assalto da sua vida, que foi um sucesso, claro, né? O Berlim é foda. Episódio 5, Muitas Vidas para Viver. E aqui chegamos na parte mais polêmica dessa nova primeira parte da quinta e última temporada de La Casa de Papel. Esse episódio, na verdade, foi o que mais deu a falar, porque foi muito polêmico mesmo, sabe? Muitas pessoas não gostaram, muitas pessoas gostaram, mas enfim. Basicamente aqui nesse episódio, a Tóquio, o Denver e uma outra mulher lá acabaram ficando encurralados lá na cozinha, porque os agentes do exército armaram uma emboscada para eles acabaram caindo. Enquanto isso, estava o Rio lá na parte de baixo do Banco da Espanha, furando o teto para tentar salvar eles, né? Meio que fazer um buraco. Só que a verdade é que já era muito tarde para isso. Então alguns atiradores de elite acertaram tiros na Tóquio, lá da janela. E ela estava sangrando muito, ela estava toda baleada. E como ela já sabia que ia morrer, ela começou a se lembrar do passado dela, onde ela teve um primeiro amor lá, que foi morto durante um assalto. Ela se lembrou de quando ela conheceu o professor, que ela entrou para o grupo dos ladrões. Enfim, o resultado de tudo isso no fim do episódio foi a Tóquio falando pro Rio que ele tinha muitas vidas para viver, muitos amores para conhecer. Para ele não ficar triste sem ela, enfim, ela já sabia mesmo que ela ia morrer. E encurralada, antes de morrer, ela se explode, levando com ela todos os policiais que estavam ali, né? Ela sabia que ia morrer, então ela resolveu matar eles junto. E especificamente o Gandia, né? Que era um cara que os ladrões odiavam muito. E sobre esse final de temporada, esse final de episódio, a minha opinião é que foi algo assim muito chocante, sabe? Foi algo que ninguém esperava. Tipo, na minha opinião, eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo, a Tóquio é uma personagem muito, muito importante. Ela é tão protagonista quanto o professor. Ou melhor, ela é a protagonista de La Casa de Papel junto com o professor. Tipo, ali entre os ladrões, ela é disparada que o pessoal mais gosta, né? O público mais gosta. E ninguém esperava isso, tipo, a morte dela, assim, do nada. Mas agora eu vou falar algo importante pra vocês. Então presta muita atenção no meu raciocínio. Seguinte, quando personagens importantes, personagens que a gente gosta, morrem, a gente fica triste? Óbvio que fica, são personagens que a gente cria muito carinho ao longo da história. Mas isso tem um lado bom. Calma que eu vou explicar. A ausência de uma série clichê é exatamente o que torna ela boa. Que é uma história que não acontece o que o público espera, sabe? É tipo isso. A série que é boa mesmo, que nem essa da La Casa de Papel, eles não dão preferência para os personagens, sabe? Para os personagens que o público gosta. E sim, preferência para a execução da história em si, entendeu? Tipo, pode morrer todos os ladrões ali, mas pelo menos um ficar vivo para a história funcionar, para a história dar certo, é o que importa para eles, entendeu? Então é isso que eu gosto muito em La Casa de Papel, porque eles não são uma série clichê, é tipo a série lá do The Walking Dead, por exemplo, onde o filho do Rick morre lá, o Carl, o próprio Rick morre, muitos personagens importantes morrem, isso deixa a história, óbvio, mais triste para o público, porém torna a história melhor, menos clichê. Mas enfim, isso é tudo que eu tenho para falar de vocês sobre a nova temporada de La Casa de Papel. Essa é a minha opinião. Eu não gostei de verdade que a Tóquio morreu. Foi tipo uma decepção mesmo, assim, porque, pô, muitas pessoas especulavam que ela ia ficar junto com o Rio, que eles iam conseguir sair. Enfim,
Mas comenta aqui a sua opinião, o que você achou desse final de temporada, ou melhor, desse quase final, né? Porque vai ter a continuação, a última temporada lá em dezembro. Então não se esquece, já se inscreva aqui, ative o sininho, porque eu trago todo tipo de conteúdo nerd pra vocês, eu trago as notícias bombásticas, tudo eu trago aqui no canal. Então se inscreva e deixe o seu like, clique em gostei, porque esse feedback é muito importante pra mim continuar trazendo vídeos. Aqui é vídeo toda segunda, quarta e sexta, então você não vai se arrepender e não vai te faltar conteúdo. Muito obrigado pelo seu acesso, eu espero você numa próxima. Valeu e fui!